Os irmãos continuem em pé e nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Nós queremos agradecer a todos quantos estão participando conosco deste culto nesta noite, e nós vamos ter um momento de reflexão aqui baseado nos versículos 14, 15 e 16 do capítulo 4 de Hebreus. Hebreus, capítulo 4, de 14 a 16. Hebreus 4, do versículo 14 ao versículo 16. Estes 3 versículos da palavra de Deus. Eu farei a leitura. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos na Tua presença, ó Pai, para este culto de adoração, este culto de oração também, Senhor, e nós rogamos a Ti que Tu possas atender, Senhor Deus, a cada pedido dos que foram feitos nesta hora, aqui nesta noite. Pai Santo, e também, ó Deus, que esta palavra que Tu tens colocado no nosso coração, ela possa encontrar algum lugar, ó Pai, algum coração desejoso de Te servir, de Te buscar, de caminhar nos Teus caminhos, de aceitar a Jesus, o Teu Filho amado, como único e suficiente Salvador. Obrigado, Senhor Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nos dê a Tua graça, a Tua direção, e, ó Pai, fale aos nossos corações. É em nome de Jesus que nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Visto que temos um grande sumo sacerdote, nós estamos lendo aqui esses 3 últimos versículos do capítulo 4 de Hebreus. Esse capítulo 4, ele vem falando, fazendo comentários a respeito do repouso. O repouso, o povo de Israel andou 40 anos no deserto e esperando chegar naquele repouso que era a terra de Canaã, que Deus prometera ao povo de Israel. E vem fazendo comentários a respeito desse repouso. Mas, além desse repouso que eles esperavam receber, que era a terra prometida, esse repouso era um repouso terreno, e Deus, Ele preparou um repouso eterno, o verdadeiro repouso, né? E agora, nós chegando aqui no versículo 14, 15 e 16, nós lemos: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Antes de Cristo, existiam os sacerdotes que eram pessoas mortais que nem nós, como nós, e que fazia sacrifício para apresentar o povo a Deus. E Cristo, Ele é o grande sumo sacerdote, Ele é eterno. Depois que Cristo veio, não necessitou mais de que houvesse sacerdotes para que apresentasse o povo a Deus. Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado.
Todos nós conhecemos bem os relatos a respeito de Cristo. Ele teve um corpo humano, ele teve uma vida humana como a nossa, ele sendo Deus, 100% Deus e 100% homem. Todas as fraquezas, as tentações que nós temos, Jesus também teve. Só que nós pecamos, falhamos a todo instante, mas Cristo nunca pecou, nunca falhou. Então diz o versículo 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Os irmãos, segurem esse final, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, porque nesta palavra, em tempo oportuno, nós queremos falar alguma coisa a respeito de aproveitando as oportunidades. Há cerca de 2 anos atrás, nós tivemos falando aqui a respeito de um assunto semelhante a este, baseado em Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Naquela época nós fizemos alguns relatos e agora nós preparamos uma segunda parte desse aproveitamento das oportunidades. Então, meus irmãos, a nossa vida, a vida do ser humano, a vida do crente, falando melhor, é uma constante batalha do bem contra o mal. A Bíblia tem relatos diversos a respeito dessa luta que nós temos, porque nós somos pecadores e mesmo tendo aceitado a Jesus, aquele que nos libertou, aquele que entregou a sua vida pelos nossos pecados, mesmo seguindo a Cristo, nós somos tentados a todo instante. Nós temos uma batalha travada contra o mal. Temos uma batalha travada contra o reino das trevas e nós vemos que é uma luta das trevas contra a luz e da luz contra as trevas. E Deus nos deu o poder, e Deus nos deu a oportunidade, através de Cristo, de escolher aproveitar as oportunidades para fazer o bem. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, em que muitos têm aproveitado as oportunidades para fazer coisas ruins, mas nós temos em Deus, em Cristo, as oportunidades para sempre fazer o bem. É claro que nós somos do reino de Deus por Cristo Jesus, mas ainda dentro de nós existe um homem velho que ele está sepultado, mas se nós não estivermos vigilantes, este homem velho pode ressurgir a qualquer momento. Então nós somos dominados não pelo homem velho, mas por Jesus. Mas o homem velho está lá, somente esperando uma oportunidade para que ele ressurja. E falando de oportunidades, nós encontramos lá em Lucas, em Mateus, Marcos e Lucas, Mateus 27, 44, Marcos 15, 32 e Lucas de 23, e Lucas 23 de 39 a 42, nós encontramos nessas passagens o relato dos ladrões sacrificados, que foram sacrificados com Cristo lá, que estavam lá na cruz, Jesus no meio, um ladrão à direita e um à esquerda. E diz esses relatos aqui que a princípio os dois começaram a insultar a Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, desça da cruz, salva-te a ti e a nós também. Mas teve um outro que pensou em uma oportunidade melhor. Então ele
falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então esse ladrão estava ali a oportunidade para que ele escolhesse o melhor, a melhor oportunidade, e ele o fez. E o outro permaneceu no seu estado. Um foi salvo e o outro não. Então, irmãos, falando de oportunidades, vamos ver um pequeno relato sobre oportunidades para o bem e oportunidades para o mal. Nós vamos primeiro aqui relatar das oportunidades para o mal. Nós sabemos, nós buscamos aqui uma pessoa que viveu com Cristo, foi um apóstolo de Jesus, Judas Iscariotes. Ele viveu com Jesus, ele pregou o evangelho, ele saiu curando pessoas pelas vilas e cidades, juntamente com os outros apóstolos, e no final ele desviou a sua atenção de Cristo, e ele então, quando os sacerdotes estavam em busca de uma oportunidade para que pudesse condenar a Jesus, Judas se apresentou dizendo que ajudava nesse sentido. Nós encontramos essa passagem em Marcos 14, 10 e 11, que diz assim: Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus aos homens que estavam querendo sacrificá-lo. E eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dinheiro, e buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Lembremos que estamos falando de aproveitando as oportunidades. Então Judas ficou naquela expectativa de, no momento oportuno, entregar a Jesus. Também nós encontramos um outro relato, quando Jesus estava naquela entrada triunfal em Jerusalém, que ele estava sobre um jumentinho, e o povo clamava, bendizendo a Deus: hosana nas alturas, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Está em Lucas 19, de 28 a 44. E no versículo 44 de Lucas 19, 28 a 44, e no versículo 44, diz que Jesus chorou, porque nesse relato aqui fala que Jesus chorou. E no versículo 44, Jesus falou o seguinte: e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então Israel ouviu e viu Jesus ali, dando a sua vida, sofrendo, fazendo várias maravilhas, curando os enfermos, e eles endureceram o seu coração. E Jesus chorou sobre eles, olhando do monte, chorou sobre eles, dizendo que haveria um dia que eles seriam derribados, e os filhos deles, e não deixaria pedra sobre pedra que não fosse derribada, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Então também o povo de Israel, uma boa parte, eles também rejeitaram a oportunidade de aceitar a Jesus, o Filho de Deus, como seu Salvador. E voltando ao caso de Judas, em Mateus 26, de 14 a 16, nós encontramos 15 e 16. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Nós estamos vendo aqui um relato da pessoa fazendo o aproveitamento da oportunidade para praticar o mal. No nosso meio acontece sempre alguma coisa que, se a gente não tiver com a nossa vida em comunhão com Deus,
nós estamos prontos a sempre dar trocos pesados às pessoas que nos fazem mal. E nós temos, pelos ensinamentos de Jesus, que sempre as pessoas que nos fazem mal, nós temos que orar por elas, nós temos que amá-las, nós se bater na face à direita, dê também à esquerda, se bater na esquerda e à direita, e muitos relatos a respeito de aproveitar as oportunidades para fazer o bem. Então Judas, ele teve oportunidades maravilhosas junto ao Mestre, junto a Jesus, saindo juntamente com os 11 discípulos para pregar o Evangelho, falando do reino de Deus, curando os enfermos, participando dos trabalhos evangelísticos. Teve a oportunidade de viver ao lado do Mestre, mas finalmente trocou a oportunidade de fazer o bem para fazer o mal. Então, meus irmãos, nós encontramos num determinado momento, quando Cristo estava indo para ser crucificado, até Pedro, que estava seguindo Jesus ali há bastante tempo, ele teve a oportunidade de testificar que ele seguia Jesus, mas falou: não, eu não sou eu não, eu nem conheço esse homem, nem conheço. E quando Jesus ia a caminho da crucificação, ele ficou tão furioso que ele tirou a espada e cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote, e Cristo fez ali a cura imediata, pegou a orelha, reclamou com Pedro: coloca a tua espada na bainha, e fez aquela cura. Então, meus irmãos, nós temos todos os dias surge sempre oportunidades para nós escolhermos fazer o bem ou o mal. Só que nós somos convidados por Jesus a sempre fazer o bem, que foi a tônica de Jesus. Jesus sempre, o testemunho dele foi sempre fazer o bem a todos. E falando das oportunidades para o bem, nós temos lá em Efésios 6,12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqueles que seguem a Cristo, que seguem o caminho do mal, vão colher exatamente aquilo que plantou. E os que também seguem o caminho do bem, os que estão vivendo a vida com Cristo, colherão com certeza os benefícios advindos dessa obediência a Cristo. Então, estes aproveitaram a oportunidade da oferta dada por Jesus, o qual deu a sua vida para resgate de muitos. Então, todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, têm de estar sempre no seu coração o desejo de aproveitar o tempo, as oportunidades para fazer o bem. Nós encontramos em Gálatas 6,8 o seguinte: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, meus irmãos, para fazermos o bem, na realidade, meus irmãos, há momentos que fazer o bem não é fácil, é difícil. Fazer o bem muitas vezes nos traz desgaste. Muitas vezes, para fazer o bem, temos que investir tempo, temos que investir em oração, temos que investir em paciência, às vezes até das nossas economias, para que possamos fazer o bem. Porque o mal, ele já está enraizado em nós. Então esse mal, ele é dominado pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Tanto o apóstolo Paulo, em determinado lugar, ele falou: quando eu quero fazer o bem, o mal já está em mim. Então até esse homem,
o apóstolo Paulo, que viveu uma vida plena no Evangelho, um homem que visitou até o terceiro céu, conheceu coisas que ao homem não é digno falar, ele tinha essa luta para fazer o bem. Quando ele queria fazer o bem, o mal estava ali. E nós fomos chamados por Jesus para sermos sal da terra, obrigado, irmão, e para ser luz do mundo, Mateus 5, 13 e 14. E nós encontramos também em Gálatas 6, de 9 e 10, que diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, enquanto temos oportunidade, enquanto podemos, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, principalmente aos nossos irmãos, principalmente a nossa família. Nós temos que procurar fazer o bem. E nós, voltando lá para Eclesiastes 9:10, nós temos lá: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Aproveitando as oportunidades, tudo quanto vier à mão para fazer. Então, é claro, esse tudo excetua-se o mal. Tudo que é de bom que nós podemos, que vem às nossas mãos para fazer, nós temos que fazer. O próprio Jesus disse o seguinte, lá em João 9,4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, enquanto é tempo. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Essa noite pode ser uma dificuldade que nos impeça de estar fazendo as obras de Deus. Não é simplesmente agora que anoiteceu, mas esta noite é um momento que pode fazer com que nós sejamos impedidos por algum motivo, principalmente motivo de saúde, enfermidade, essas coisas. Então, enquanto nós podemos, temos que fazer. E depois nós encontramos Pedro, lá em Atos 2,38, que ele diz o seguinte: disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Em Efésios 5, 15 e 16, nós encontramos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Os dias são terríveis, nós estamos atravessando momentos difíceis. Esse ano e 9 meses de pandemia tem transtornado os lares de maneira terrível. O inimigo tem aproveitado muito para destruir lares, famílias, casais, e essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo para utilizar suas oportunidades para fazer o mal. Nós encontramos lá em Colossenses 4:5 o seguinte: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Olha aqui de novo, aproveitando o tempo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. É claro, tudo aquilo que é de bom, nós devemos aproveitar. Nós encontramos lá em Jonas, no profeta Jonas, nós encontramos no capítulo 4, parte B. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Jonas pregava e dizia: ainda 40 dias Nínive será subvertida, Nínive será destruída. E o rei apregoou um jejum e oração, e o povo se arrependeu, aproveitou aquele momento, aquela pregação, e se converteu a Jesus. Aproveitou bem
a oportunidade, tendo suas almas salvas pela graça de Deus. Nós vemos também o caso de Filipe, falando da palavra de Deus ao etíope. Está lá em Atos 8, de 26 a 39, aquele encontro de Filipe com o etíope, o eunuco de Candace, que ele subiu ao carro a pedido do Espírito Santo para falar do Evangelho àquele etíope, que ele estava lendo, mas não estava entendendo. E chega a um local que o etíope fala o seguinte, e disse, e indo eles caminhando, versículo 36 de Atos 8, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, é lícito se creres de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. O eunuco aproveitou esse momento da evangelização, e ele creu em Jesus, e ele pediu para que fosse batizado. Ele aproveitou essa oportunidade para aceitar Jesus como seu Salvador. E ainda nós encontramos lá em João 1,12, que diz assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Uma oportunidade de seguir a Jesus ao ouvir o Evangelho. E Jesus mesmo falando, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28, um versículo muito bem conhecido. Uma oportunidade de ser aliviado dos problemas, indo aos braços de Jesus. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Nós sabemos, pelos relatos bíblicos, que o povo provocou muito a Deus naqueles 40 anos de viagem pelo deserto. É tanto que a Bíblia diz que os que saíram de lá, de 20 anos para cima, a maioria morreu tudo no caminho. E o povo que entrou na terra de Canaã foram os que nasceram durante a jornada, porque o povo era um povo de coração duro, sempre desobedecendo a palavra de Deus, deixando as oportunidades para trás e não aproveitando aquilo que Deus estava falando com eles, prometendo o repouso. Nós encontramos aqui em 2 Coríntios 6, 1 e 2, e diz assim, e nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então, as oportunidades para com Deus, nós não vamos encontrar na Bíblia em local nenhum, Deus falando assim, amanhã vocês vão fazer isso, nós sempre, o convite de Deus, quando é para a salvação, é hoje, se ouvides hoje, quando se fala de salvação, é hoje. Existiam coisas que era para fazer amanhã, pegar o maná toda manhã, essas coisas, mas quando se fala de oportunidades para salvação, a Bíblia fala é hoje. Em outra tradução nós encontramos esse versículo de 2 Coríntios 6, 2, porque diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo sobremodo oportuno, eis aqui o dia da salvação. Então, a palavra de Deus, as oportunidades é sempre agora. E no nosso viver diário, tudo aquilo que a gente pode fazer concernente, com respeito às coisas de Deus, as oportunidades é sempre agora. E não protelarmos para amanhã. Sempre temos que procurar fazer isso.
Versículo 16 de Hebreus, da parte que nós fizemos a leitura, Hebreus 4, o versículo 16, que diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, e achar favor de Deus, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque pode passar essa oportunidade pode não surgir uma outra vez, e então, principalmente quando se fala da salvação, aqueles que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, tem a oportunidade hoje, agora, de aceitá-lo, porque amanhã não nos pertence. O dia de amanhã só Deus sabe o que será de nós no dia de amanhã. Mas para encontrarmos a Jesus, para abraçarmos a Jesus, para aceitarmos a Jesus como nosso Salvador, o tempo oportuno é hoje. Cheguemos, pois, é o imperativo afirmativo do verbo chegar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Que Deus possa nos dar força, coragem, poder, para que possamos estar sempre procurando, em tempo oportuno, fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Irmão José Maria.